Olá, voltamos para o nosso bloco 2, Ordem Social, Educação, Cultura e Desporto é o tema que a gente está estudando. Vamos para a tela que a gente já estava trabalhando mesmo os artigos de educação, não tem muito o que eu apresentar. A gente estava já no meio do caminho, não é? Então vamos lá. Artigo 213, os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, tá? Comunitárias, podendo, mas ele é destinado para quê? Para a escola pública, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais, as religiosas, né? Ou filantrópicas, definidas em lei que, olha só, se essas instituições comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus recursos, seus excedentes financeiros em educação, assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao poder público, no caso de encerramento das suas atividades. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados à bolsa de estudos para ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares de rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. 214, que é o último artigo da educação, tá? A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, PNE, ok? De duração decenal, 10 anos, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos nas diferentes esferas federativas que conduzam à erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade de ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país, estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto, ok? Olha só, quando a gente fala de metas de aplicação de recursos públicos em educação, há uma relação, um país educado, um país com gente com formação, com qualificação profissional, com formação acadêmica, vai ser um país mais produtivo, vai ser um país mais desenvolvido, ok? Vai ser um país mais, não só desenvolvido no aspecto econômico, mas no aspecto ambiental, político, etc. Ok? Um país de pessoas sem qualificação é um país de pessoas que só servem, não produzem conhecimento e não estão habilitadas, não estão capacitadas para ocupar posições de destaque. E não é só em altos cargos públicos, não, mas cientistas, pesquisadores, enfim, certo? Então, é importante que a gente tenha esse acesso à educação e qualificação e crescimento profissional e a possibilidade do indivíduo desenvolver no aspecto educacional para todo mundo, não só para um grupo pequeno, entendeu? Não só para quem tem dinheiro, certo? Mas para todo mundo. Vamos lá. E aí a gente fecha educação, tá? Eram só 2 artigos que faltavam, que a gente estava estourando o bloco anterior. Agora a gente entra em cultura. Cultura é menor, tá? Em quantidade de artigos do que educação. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais. Olha só, dever do Estado, ele garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras. O Estado protegerá, é dever dele, é dever do Estado, ok?
Quem disse isso não foi a professora Karina, quem disse isso foi a Constituição. Isso é texto original. Isso aqui é texto original da Constituição. Não foi nenhuma emenda que trouxe isso, não, tá? Então, a gente tem essa obrigação incutida pelo direito constitucional para o Estado. A obrigação é do Estado. E de outros grupos participantes no processo civilizatório nacional. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do país e à integração das ações do poder público que conduzam a... Só um instantinho. Quais são... olha só. Conduzam a... Vamos lá, a lista, né, de metas. Defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro, produção, promoção e difusão dos bens culturais, formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões, democratização do acesso aos bens de cultura, valorização da diversidade étnica e regional. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial. Cai no que seria patrimônio imaterial? O nosso folclore, vamos imaginar aqui, o nosso folclore, os nossos sotaques, os nossos valores culturais, a nossa música. Não há músicas culturais, regionais, sotaques, folclores, lendas, gírias. As gírias, elas são patrimônio imaterial, certo? Né? Dependendo de que região você seja do país, ou que região você esteja ou viva, a gente tem gírias diferentes, modos de falar diferentes, significado de palavras diferentes. Enfim, a gente tem uma série de patrimônios, né, no plural, de patrimônios culturais que são imateriais, entendeu? Vou usar assim, esse chiado que eu falo, né? Eu moro no Rio de Janeiro, eu tenho um chiado, mas esse meu chiado não é carioca, certo? Porque eu não sou carioca. Então, por exemplo, o carioca percebe quando eu falo que eu não sou carioca, mas muitos não cariocas, muitas pessoas de outros estados, quando me ouvem falando, acham que eu sou carioca, porque eu tenho um chiado, e existe até estudo de linguística, certo? Em relação a esses nossos sotaques. O Nordeste, cada estado tem um sotaque diferente, por exemplo, e as regiões que falam chiando, né? Elas têm chiados diferentes e há toda uma composição histórica, certo? Da formação desses povos formadores, não é? Quem migrou para o Rio de Janeiro, quem migrou para o estado do Pará, quem migrou para Santa Catarina, quais povos, né, se misturaram ali para ter esse sotaque diferente na Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará. E isso é patrimônio cultural imaterial. E isso deve ser valorizado. E isso deve ser orgulho de cada integrante e dominante dessa cultura. A gente estuda, quando a gente se aprofunda um pouquinho nesse estudo, a gente chama de multiculturalismo. Nós somos um país multicultural, então não tem o certo, o errado, o bonito, o feio, existe a diversidade e toda ela tem que ser valorizada, e inclusive os nossos povos formadores, os indígenas, certo? Os africanos que foram escravizados, trazidos à força, escravizados aqui, certo? E os diversos povos europeus que vieram para cá, e posteriormente, né, a gente tem comunidades japonesas aqui, que vieram para cá posteriormente, outras comunidades de outros países, e que influenciaram. O bairro da Liberdade em São Paulo, por exemplo, tem uma influência fortíssima, impossível você não perceber a influência nipônica ali naquela região, ok? E isso é a nossa riqueza cultural. Vamos lá. Constituem patrimônio cultural os bens de natureza material. Então, material a gente pode colocar os prédios, os documentos, as igrejas, a arquitetura toda, né? E imaterial, tudo isso que eu parei para falar para você. Sotaque,
música, folclore, comida típica, tudo é imaterial, tá? Ah, mas eu pego na comida, eu posso pegar na comida, sim, mas depois que você consome a comida, acabou. Saber que, por exemplo, o prato tal é típico da região tal, certo? Ele é um patrimônio imaterial, é isso que eu quero que você entenda. Não é o prato em si que você vai comer, certo? Mas saber que aquele, se você fala um prato X, certo? Saber que aquele prato é típico, sei lá, o acarajé. Pelo menos não sei você, mas eu quando falo de acarajé eu lembro da Bahia, ok? Não lembro de outro lugar. Pode ser que seja de outro lugar? Pode. Tem um negócio tem um prato que há uma dúvida ou uma disputa. Fugiu agora o prato, meu Deus, que eu gosto, mas de frutos do mar. Que se é da Bahia ou se é do Espírito Santo, certo? Agora fugiu, agora vai fugir, não vou conseguir falar na hora da gravação aqui. Mas se é de um estado ou não, quem consumiu nesses estados vai lembrar, certo? Ok? O tacacá, né? Que é um prato não é só paraense, é do norte, mas como eu sou paraense, eu vou dizer que é do Pará. Aí você tem, por exemplo, o chimarrão. Você vai lembrar o quê? Dos povos do sul, né? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Eu vou lembrar de Rio Grande do Sul, quando eu falo de chimarrão, né? Tomado, né? Daquela forma na cuia tradicional mesmo, né? A bebida daquela forma. Isso tudo é imaterial, gente. Aí é infinito. Então, constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se inclui formas de expressão, modos de criar, fazer e viver, criações científicas, artísticas e tecnológicas, obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artístico-culturais, conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventário, registro, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei. Inclusive, a gente tem tipificação criminal, tá? Tipificação penal para crimes contra o patrimônio cultural. Ficam tombados, o tombamento é uma forma de intervenção do Estado na propriedade privada, tá? Com o objetivo de preservar essa propriedade. Ficam tombados todos os documentos e sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos brasileiros, né? É facultado aos estados e ao DF vincular a fundo estadual de fomento à cultura até 0,5% de sua receita tributária líquida para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento vedada, tá? No pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais, serviços da dívida, qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. Ok. E aí o 216A vai falar sobre o Sistema Nacional de Cultura, tá? O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuada entre os entes da federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno exercício dos direitos culturais. O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na Política Nacional de Cultura e nas suas diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de Cultura e rege-se pelos seguintes princípios: diversidade de expressões culturais, universalidade de acesso aos bens e serviços culturais, fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais, transparência e compartilhamento de informações,
democratização dos processos decisórios com participação e controle social, descentralização articulada e pactuada da gestão dos recursos e das ações, ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura. Constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura nas respectivas esferas da federação. Órgãos gestores de cultura, secretarias, por exemplo, né, de cultura, conselhos de política cultural, conferências de cultura, comissões intergestores, planos de cultura, sistema de financiamento à cultura, sistema de informações e indicadores culturais, programas de formação na área de cultura e sistema setorial de cultura. Lei Federal disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, bem como sua articulação com os demais sistemas nacionais ou políticas setoriais de governo. Os estados, o DF e os municípios organizarão seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias, né, que seriam os sistemas setoriais citados aqui, olha, tá? Sistemas setoriais, tá? Então, os estados terão sistemas setoriais, o DF terá o seu e os municípios dentro dos estados terão o seu. Eles vão organizar os seus respectivos setoriais, né, sistemas setoriais, em leis próprias, ou estaduais, distrital ou municipais, ok? Aí eu fecho cultura e trabalho desporto. Desporto é pequenino, certo? E a gente vai trabalhar desporto. É dever do Estado fomentar práticas, é dever do Estado incentivar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um. Observado, a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações quanto à sua organização e funcionamento. Autonomia das entidades desportivas. Destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional, em casos específicos para o desporto de alto rendimento, atletismo, por exemplo. Tratamento diferenciado entre o desporto profissional e o não profissional, tá? Aqui a gente tem tratamento diferenciado entre o desporto para o desporto profissional e não profissional. Proteção e incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva regulada em lei. Então, principalmente para os meninos, né, que em maioria se interessam, né, por esporte, enfim, futebol. O STJD não pertence ao Poder Judiciário. Ele não é uma instância do Poder Judiciário, tá? Ele é uma estrutura extrajudicial. E só depois de esgotadas as instâncias dentro da Justiça Desportiva, que não é Poder Judiciário, que as partes interessadas podem acessar o Judiciário, podem ajuizar o Judiciário, tá? É o que diz o texto, olha só, vou reler. O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem ações relativas à disciplina e competições desportivas. Não entra aqui outras matérias, outros temas, tá? Após esgotarem as instâncias da Justiça Desportiva regulada em lei, tá? E a Justiça Desportiva, olha aqui, terá prazo máximo de 60 dias para concluir, contados da instauração do processo, para proferir decisão final, tá? E o poder público incentivará o lazer como forma de promoção social, porque o lazer também é uma forma de desporto, não é? Então, a gente tem aqui finalizado o nosso conteúdo, né? No primeiro bloco foi só educação, no segundo bloco a gente finalizou a educação, entrou com cultura e finalizou o bloco com desporto. E aí, eu vou te convidar para acessar as minhas redes sociais, porque lá a gente pode ter um contato mais direto e lá você vai ver o que eu estou postando de conteúdos, novidades, vídeos com dicas. Te espero lá nas minhas redes sociais e você já pode clicar no próximo vídeo, próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!